Olá, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou estar lendo aí, comentando com vocês Ageu capítulo 2. Ageu tem apenas 2 capítulos. E ontem nós comentamos o capítulo número 1, né? De Ageu. Ageu, ele tinha apenas 70 anos, ele tinha 70 anos quando ele foi chamado para ministrar como profeta, chamado por Deus, e o ministério dele durou 4 anos, né? E aí ele incentivou o povo a estar reconstruindo o templo, porque o povo andava preocupado com suas coisas particulares, né? E aqui no capítulo 2, está falando assim, a glória do segundo templo, e aí também, aqui no capítulo 2 de Ageu, é repreendida a infidelidade do povo e a promessa a Zorobabel. Então aqui, gente, no capítulo 2 de Ageu, está falando assim, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador em Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote. Então Ageu estava falando aqui por intermédio de Deus para Josué ser forte e para Zorobabel também ser forte também. E ele falou aqui, ó, ser forte, assim diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar com você essa palavra para nós neste momento. Ser forte, porque Deus é conosco. E segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Então não temais. Deus falou, meu espírito habita no meio de vós. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra e o mar, e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, o Senhor dos Exércitos. Então aqui o profeta Ageu estava incentivando o sumo sacerdote e o rei a reconstrução do templo. E aqui ele repreende a infidelidade do povo. No dia 24 do mês nono, no ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora ao sacerdote a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhando, ou no vinho, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento, ficará santificado?
Respondeu o sacerdote: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma coisa, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imundo, porque naquela época quem tocasse num defunto era considerado imundo, né? Pela lei dos judeus. E aí ele falou assim, então perguntou a Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma coisa dessas, ficará ela imunda? Responderam o sacerdote: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante Deus, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. E como se diz, aqui eles esqueceram de se preocupar com o templo que era para ser erguido. E aqui a promessa do Senhor a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês. Pelo que eu entendo, veio essa palavra tudo num dia só, né? Fala a Zorobabel, governador de Judá, que Zorobabel, ele era o governador de Judá. Fala: farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, uma pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está falando que Deus escolheu Zorobabel para estar. E aqui quando Deus fala aqui com o Zorobabel, né? E falando assim, para ser forte, seja forte, eu deixo essa palavra para nossa meditação nesse encerramento do livro de Ageu, né? Temores financeiros, temores com a saúde, temores com relacionamento, temores profissionais. Há muitas coisas a temer, especialmente dada a nossa responsabilidade pela família. A lista de potenciais temores parece aumentar com o resultado de novos estudos científicos e decisões políticas. O mundo anda atormentado. Igualmente, há muitos motivos para sermos fortes. Uma pasta bem equilibrada de documentos, um plano perfeito de 5 anos ou amigos bastante fortes que nos ajudam a superar uma situação complicada. Todos esses fatores podem nos prover com confiança de temermos um pouco menos. Mas as palavras de Deus neste versículo
indicam o melhor motivo para termos força genuína, a presença do próprio Deus. Quando Ele faz uma promessa, podemos confiar nela, porque Deus, Ele vai fazer. Quando o Espírito de Deus está conosco, podemos ter ânimo, porque que o Espírito de Deus está em nós. Então, não desanima. Assim como o profeta Ageu falou com Zorobabel e falou com o sumo sacerdote, ser forte. Eu falo para mim, Patrícia, seja forte. E falo com você, seja forte. Sejamos fortes e continuemos a jornada em nome do Senhor Jesus. Né? E a promessa do Senhor a Zorobabel é que ele tivesse, olha bem, termina assim, olha, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, te farei como um anel de selar. Como diz, você vai ser uma autoridade respeitada, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor, quero falar com você, que Deus te escolheu. Vá e dê fruto. Aqui, Ageu veio para incentivar o povo a reconstruir o segundo templo, porque o povo estava preocupado só com suas coisas particulares. Devemos nos preocupar em buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas.